Hora do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sexta-feira, 5 de abril, nós ainda estamos na oitava da Páscoa. Feliz Páscoa, aleluia, aleluia. Encerrando essa semana de reflexão, de momentos juntos, falando sobre Jesus, sobre os acontecimentos que marcaram a sua ressurreição. Hoje nós fechamos a nossa semana com o Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 ao 14. Depois disso, Jesus se mostrou novamente a seus discípulos às margens do mar de Tiberíades. Foi assim que ele apareceu. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, o que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: "Vou pescar." Os outros disseram: "Vamos contigo." Saíram e entraram numa barca, mas não pescaram nada naquela noite. Ao amanhecer, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Não reconheceram quem ele era. Jesus perguntou: "Rapazes, já pescastes alguma coisa?" Responderam-lhe: "Nada." Ele lhes disse: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram-na e não podiam mais arrastá-la, tal era a quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, porque estava despido, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, entretanto, foram até a praia na barca, arrastando a rede cheia de peixes. Eles estavam cerca de 100 metros longe da margem. Quando chegaram à terra, viram preparadas brasas com um peixe colocado em cima e pão. Jesus disse: "Trazei agora algum dos peixes que acabais de apanhar." Simão Pedro foi e puxou para a terra a rede cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus falou: "Vinde e comei." Nenhum dos discípulos se animava a perguntar-lhe: "Quem és tu?" Pois sabiam que era o Senhor. Jesus então se aproximou, tomou o pão e o distribuiu entre eles. O mesmo fez com o peixe. Foi essa, portanto, a terceira vez que Jesus se manifestou a seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vimos durante toda essa semana relatos sobre a ressurreição de Jesus, sobre a sua aparição após a sua ressurreição. E mais uma vez, assim como em Emaús, Jesus aparece aos discípulos e se revela a partir da refeição, quando come com eles. Jesus aparece como alguém estranho, eles não reconhecem Jesus. Antes disso, antes de ver Jesus,
Os discípulos estão amargurados, sem saber o que fazer, e Pedro diz: vamos pescar. E vão pescar. Passam a noite toda tentando pescar e não pegam nada. Mas quando o dia já está amanhecendo, vê alguém do lado do mar e esse alguém diz para ele: rapazes, tem algum peixe por aí? E eles dizem: não, não temos nada, não pescamos nada. E Jesus diz: jogai as redes para a direita. E eles jogam as redes e as redes se enchem de 153 grandes peixes. Esse número significa as várias espécies de peixes que existia naquele tempo, naquele mar. E eles pescam ali em Tiberíades e os discípulos, o João, que é o discípulo amado, vê Jesus e diz: é o mestre, é Jesus, diz a Pedro. Pedro reconhece Jesus a partir daquele momento em que João diz: é Jesus. Pedro se joga no mar, vai nadando, veste, no momento ele estava nu, ele veste a sua roupa, pula nas águas e vai nadando até a margem. E quando Jesus pede aquele peixe, que ele vê ali a brasa na praia, brasas acesas, Pedro arrasta as redes pesadas sozinho e leva até a margem, pega o peixe e eles comem com Jesus. Jesus abençoa o peixe, abençoa um pão, divide entre eles e se alimenta ali junto com eles. E eles reconhecem a presença de Jesus. Nessa passagem bíblica há vários símbolos que representam a história da nossa vida cristã, a igreja. Pedro era o líder de todos. Como o nosso líder é o Papa, sucessor de Pedro, Pedro representa a autoridade. João representa aquele que vê, que observa os fatos. João reconhece Jesus. Até então Pedro não vê que é Jesus que está ali, mas João diz: é o Mestre, é o Senhor. E Pedro reconhece a partir das palavras de João, ouve o que João diz. E Pedro toma a frente, ele vai de encontro a Jesus, ele vai nadando. E ele puxa as redes, ele lidera o grupo. Tanto no início da missão, quando Pedro diz que vai pescar e os discípulos o acompanham, os amigos o seguem porque a palavra de Pedro é muito importante. Naquele momento, depois da morte de Jesus, eles se sentem só, desamparados, mas continuam ali junto com Pedro, ouvindo o que Pedro diz, o que Pedro determina. Pedro fala que vai pescar e eles acompanham Pedro. E Pedro, às vezes, não vê as coisas claramente, precisa de alguém para mostrar. Como o discípulo amado, João mostra Jesus a Pedro. É o Mestre que está ali. E assim Pedro entende que Jesus está ali com eles e vai até Jesus e arrasta as redes pesadas. Nós vimos que Pedro começa a agir a partir da presença de Jesus, a partir do momento em que alguém aponta Jesus, e Jesus sempre está com eles e se faz presente ali, se revela no momento da alimentação, da ceia, quando parte o pão com eles. Nós lembramos a Eucaristia. A Eucaristia é o momento em que nós encontramos Jesus verdadeiramente e que nós nos alimentamos dele, fortalecemos a nossa fé, assim como aqueles discípulos. A partir do momento que Jesus come com eles, fica ali, a paz restaura no grupo. Eles conseguem pescar, porque Jesus estava ali presente, e eles conseguem encontrar a paz, a tranquilidade, a serenidade no coração deles e entendem qual é a missão deles, de continuar o que Jesus começou, de dar prosseguimento à evangelização, ao anúncio da Boa Nova, a partir do momento em que Jesus vem de encontro a eles. Assim também nós precisamos encontrar com Jesus na Eucaristia, para nos alimentar, nos fortalecer desse Jesus, para assim encontrarmos paz em nosso coração e dar continuidade à nossa missão neste mundo. Mas sempre precisamos de alguém para nos apontar Jesus, um João,
alguém que vê mais que a gente, alguém que percebe as coisas e nos mostra. Como nós temos pessoas que nos aconselham, nos falam uma palavra amiga, nos mostram um caminho, nos ensinam. A palavra de Deus nos ensina, assim como João nos aponta o caminho. E o Evangelho nos mostra que a Eucaristia é o que nos fortalece. Que nós sejamos também, assim como os discípulos, fortalecidos pela presença de Jesus em nossas vidas. Tenhamos um ótimo final de semana. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.